Vamos lá, vamos ver se vai gravar legal aqui. Acho que tá gravando, né? Então essa coisa de ser muito acelerado, a cidade que nunca dorme, isso acaba te colocando inconscientemente um estresse que paira o inconsciente coletivo. É você subir numa bicicleta, a sensação de liberdade que você tem, a felicidade que você tem, a tranquilidade. Histórias no trânsito de São Paulo, daria para escrever um livro facilmente. Meu nome é Lucas, eu tenho 21 anos, sou ciclista entregador e moro no Jaraguá. Eu considero que a bike se incluiu completamente na minha vida, justamente no momento em que eu enxerguei nela uma maneira de me locomover, de no caso ir trabalhar de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais agradável. Meu nome é Roberta, eu tenho 21 anos, eu estudo Direito, faço estágio no Tribunal de Justiça e moro na região da Vila Madalena. O ciclismo ele entrou na minha vida a partir da transição do ano de 2014 para 2015. Primeiramente por um motivo de saúde, para buscar romper com um sedentarismo que estava instaurado assim, na minha rotina. E para conciliar também uma questão de tempo. Então, ter um deslocamento em um curto espaço de tempo do trabalho para a faculdade, da casa para o trabalho e assim por diante. Meu nome é Afonso, eu tenho 43 anos, sou conhecido como Bigode, sou um ciclista entregador, que é uma profissão de courrier aqui em São Paulo. Moro no bairro do Butantã, na capital mesmo. Bom, eu comecei com ciclismo muito cedo, desde pequeno mesmo, da infância. Eu não lembro quando eu tirei rodinha da bicicleta, quando eu comecei a andar sem rodinha. Eu lembro que eu comecei a praticar BMX, na época chamado de bicicross, aos 8 anos de idade. Em determinada época da minha vida eu dei uma pequena afastada porque meus estudos haviam completado e eu decidi seguir a carreira profissional na minha formação. Fiquei 20 anos atuando como programador de computadores, que é a minha formação, e depois voltei ao ciclismo. Aos 40 anos de idade, parei para pensar o que eu estava fazendo na minha vida e vi que o ciclismo é tudo que eu gosto, é tudo que eu quero, e retomei o ciclismo na minha vida como courrier. Desde que eu comecei a utilizar a bicicleta no meu dia a dia, muitas coisas melhoraram nitidamente. Acho que a primeira e mais clara é a questão da saúde, então do seu bem-estar. Quando você se locomove por um meio de transporte ativo, como a bicicleta, em que você é a sua própria força propulsora, o seu corpo sente uma diferença muito grande. A própria questão da liberdade, de você não precisar pensar onde que eu vou estacionar o carro, ou quanto tempo eu vou esperar enquanto mulher sozinha num ponto de ônibus escuro, numa rua vazia, o meu ônibus chegar, ou esperar o metrô abrir, o horário que eu vou sair de uma festa ou que eu tenho que ir para determinado lugar. A gente simplesmente vai, não tem mais essas barreiras que a gente tinha que se condicionar a pensar. Eu só me condiciono a pensar em qual música eu vou escutar durante a pedalada até em casa. As mudanças foram enormes, assim, a começar pela disposição que eu tinha quando eu chegava no meu trabalho. Eu chegava muito mais disposto, muito mais feliz, muito mais já despertado, querendo trabalhar. Quando eu estava seguindo a minha profissão, trabalhando como programador, no começo da carreira era bacana, tudo, mas no final eu já estava ficando muito estressado, sentia muita falta de pedalar. Então, quando eu retomei o pedal como parte integrante da minha vida, 100%, minha vida melhorou assim absurdamente. Eu tive uma disposição nova, acordava bem disposto todos os dias, o humor mudou assim
centenas de vezes para melhor. Tudo para mim ficou muito mais agradável, por exemplo. Eu dormi melhor, eu comi melhor, eu me exercitei melhor, me senti melhor com o meu corpo. Com as ciclovias e com a implantação das ciclovias, nós tivemos uma segurança maior para a gente, para nós os ciclistas, e também eu pude notar nessa transformação e o aparecimento das ciclovias que até, não vou dizer todos, mas grande parte dos motoristas começaram a ter um conhecimento melhor das leis relativas à bicicleta e também o espaço que a bicicleta deve ocupar numa grande cidade como São Paulo. A minha vida antes das ciclovias começarem a existir de uma forma mais integrada na cidade, não tinha um grande impacto, eu diria, porque os lugares que eu me locomovia com a bicicleta eram lugares periféricos. Eu saía da região onde eu moro, que é o Jaraguá, ia para Brasilândia, que é uma outra região periférica, e lá não tem ciclovia até hoje, então eu não sentia como se faltasse alguma coisa em comparação com outras regiões, assim. Porque era um lugar que não tinha nenhuma estrutura, não tinha nem calçada direito para as pessoas, quanto mais você querer que tivesse uma ciclovia. Eu lembro que em muitos trechos da cidade a gente tinha muito problema com motoristas desinformados, que xingavam, reclamavam, mandavam você andar na calçada, sendo que o correto e pela lei você nem tem que andar na calçada. E eu acredito que quem fez essas ciclovias existirem hoje, da maneira com que existem, não foi a boa vontade ou realmente a visão do nosso prefeito ou a perfeita gestão, nada disso. Eu acredito que foram as pessoas que precisavam dela, as pessoas que andavam pelas ruas e lutaram, se mobilizaram, se juntaram. Tem dois lados da moeda. Existe um lado de reivindicação popular organizada por esses movimentos que estão cobrando diariamente o poder público para fazer alguma coisa, e por outro lado existe sim uma parcela de abertura para colocar isso em prática. Então, de ouvir as reivindicações e fazer algo a respeito. Estamos aqui na Avenida Paulista, primeira vez que eu pego a ciclovia da Paulista para trabalho, uma maravilha. Tanta luta, tantas noites tentando fechar as vias, fechando. Quando era um grupo pequeno de pessoas, os carros passando e falando: vocês são loucos, sai daí, isso aí não serve pra nada, bando de desocupado. Foram horas e dias de luta aqui para conseguir isso. Foram detenções e algumas pessoas deram até a vida e o sangue aqui, como a Márcia, que tem aquela Ghost Bike ali. Agora, nosso sonho está aqui, está realizado, e mais um meio de acesso pela avenida mais rica da América Latina. Parabéns São Paulo, parabéns Paulista pela ciclovia. Teve muita batalha do ativismo, um movimento que aqui no Brasil é chamado de bicicletada, no resto do mundo é conhecido como Critical Mass, e nós fazíamos várias ações em épocas que ainda não existiam ciclovias, como pintar bicicletinhas no asfalto para indicar que ali era o lugar correto das pessoas passarem, chegávamos a fazer placas sinalizadoras sobre distância para ultrapassar a bicicleta. Tivemos todo um grande empenho de um grupo bastante grande de ciclistas que foi evoluindo por muito tempo e tomando medidas que chamassem a atenção do ciclismo como um meio de transporte urbano. Bom,
eu faço parte de um movimento que chama Bicicletada. No Brasil e em Portugal chama Bicicletada, mas no resto do mundo é conhecido como Critical Mass. Ele é um movimento horizontal, sem liderança. Os encontros e as ações a gente costuma fazer em listas de e-mails, grupos de WhatsApp, tudo isso sai para ação. Nessas ações não normalmente, mas às vezes ou frequentemente até a gente encontra a polícia que é desinformada sobre o que nós estamos fazendo e eles vêm atrás tentando impedir a ação, procurando saber quem é o líder, quem que está organizando aquilo. E como é um movimento horizontal e nós não temos liderança, a gente costuma dar algumas respostas que às vezes eles ficam um pouco enfesados, tipo, o líder não veio hoje ele faltou, ele não eles ficam meio bravos com isso. Eu tenho uma foto que é do ativismo do WNBR, que é o Dia dos Pelados, da Pedalada Pelada. Nessa foto, uma vez a polícia apareceu do outro lado da Avenida Paulista e começou a se perfilar. E eu ia arrumar a tropa. Eu encontrei um fotógrafo de freelancer e falei, ó, mira ali naquela tropa que eu vou correr lá, você bate a foto e eu volto correndo para não ir preso. A gestão da Haddad interferiu de forma muito positiva e de forma muito direta, assim. Eu não lembro, não sei se por ser jovem, não perceber muito isso, mas foi a primeira gestão de um prefeito na cidade em que eu senti e vi, sabe? E vivi as coisas que estavam sendo feitas. A gestão Haddad foi muito boa para os ciclistas, eu acredito que também não só para os ciclistas, mas para toda a mobilidade urbana, porque ele expandiu os corredores de ônibus, implantou uma malha cicloviária eficiente em São Paulo, não fez ciclovias perfeitas, mas já deu início a uma malha cicloviária. E em muitos dos lugares onde essa malha cicloviária foi implantada, a gente consegue pedalar com muito mais segurança e as pessoas que passam por essa malha cicloviária de automóvel também começaram a ter um respeito maior pelo ciclista. A estrutura aqui da malha cicloviária em São Paulo, São Paulo é uma cidade que comporta bem a bicicleta como um meio de transporte. Muitos dos trechos de São Paulo onde há carência de transporte público, a bicicleta consegue suprir essa demanda. Sim, elas deixam muito a desejar, elas não foram bem planejadas em muitos casos. E mesmo assim, eu ainda acredito que é algo de se aproveitar, é algo de se utilizar e não de se reclamar simplesmente porque não foi bem feito, mas sim de se buscar reivindicar a melhoria da estrutura que já está sendo criada. Ao mesmo tempo que precisamos colocar os tapetes vermelhos nas ruas da cidade, também precisamos de um processo acompanhado de planejamento e de conscientização. Então, a partir do momento que você coloca um outro meio de transporte, que claro, já existia, já ocupava os espaços há muito tempo, mas você coloca dessa forma massiva e você abre a possibilidade de mais e mais pessoas estarem pedalando, você tem que partir para uma conscientização de que é importante pensar em saídas para o problema da mobilidade na cidade de São Paulo, que não pela via do transporte individual. Eu acho que a questão cultural ela é extremamente importante pela questão do condicionamento social em relação ao respeito ao ciclista. Porque se não havia essa familiaridade com pessoas massivamente adotando a bicicleta como meio de transporte nas ruas da cidade, do dia para a noite isso começou a mudar. De formas massivas, claro, porque sempre existiram pessoas que desbravavam sim as ruas da cidade mesmo sem qualquer estrutura. Acho que isso é importante de ser dito. Mas quando você coloca isso e torna isso política pública,
naturalmente a questão cultural ela vai passar por uma transformação. E essa transformação ela tem que ser pautada com base na questão de compartilhamento, com base na questão do usuário do transporte individual entender que o espaço que há muito foi pensado única e exclusivamente para ele, não é mais dessa forma. Então nós temos a inclusão de faixas de ônibus, como temos a inclusão das ciclovias. Não só na cidade de São Paulo, acredito que no Brasil inteiro. Como eu convivo aqui em São Paulo, o que eu sinto aqui em São Paulo é uma má formação de condutores. Esse negócio de indústria da multa é uma coisa que eu não acredito muito, porque se você andar conforme a lei indica, se você não ultrapassar o vermelho, se você não parar em cima da faixa de pedestres, não interromper uma ciclovia, não ultrapassar os limites de velocidade, você não vai ser multado. A expressão carrocracia, eu acho ela particularmente bem interessante, porque ela define realmente um modelo pelo qual todo o sistema de mobilidade urbana ele foi pautado. Então, em um estímulo muito grande do uso do carro, os moldes da cidade foram feitos para isso, para desenvolver a indústria automobilística. Então, as pontes com capacidade de muitos carros, uma velocidade muito alta, uma cidade pensada nos modelos individuais. Isso seria a carrocracia, o que automaticamente acaba incutindo na cabeça do indivíduo que usa o carro que a rua é o seu espaço próprio e o seu espaço exclusivo. Então ele tem uma certa dificuldade, né? O carrocrata ele tem essa dificuldade de aceitar que outras formas e outros modelos de transporte dividam um espaço, compartilhem a via com ele. Em relação a respeito no trânsito, é uma coisa que, infelizmente, a gente que... Eu acho que qualquer um, mas a gente que anda de bicicleta sente falta. Eu acho que todo mundo poderia dizer isso. Cada motorista poderia dizer que sente falta de respeito no trânsito, mas nós ciclistas, no geral, a gente sente mais do que uma falta de respeito. Às vezes a gente se sente invisível, sabe? Então, a questão do respeito no trânsito ela é um tanto quanto complicada, porque perpassa então toda a questão estrutural de um modelo de transporte que não foi pensado para o ciclista, tampouco para o pedestre ou para qualquer outra forma de se transportar pela cidade. Então existe uma colisão de interesses, né, uma colisão de poder, uma relação de poder desigual. Na rua é isso que a gente vê. O respeito ele vem melhorando de uns anos para cá, mas ainda não está muito adequado. Um pouco antes dessa entrevista, inclusive, eu tive um atropelamento onde eu estava subindo na minha mão de direito, no canto direito da pista, e ouvi umas buzinadas. Essas buzinadas foram prolongando, eu nem olho para trás, que é para não provocar o motorista, nem nada disso. Mas eu fui ignorando o motorista, uma hora eu só senti a porrada. Ele realmente avançou sobre mim. Quando a gente passa para um recorte de gênero, claro, quando a gente fala de uma mulher ocupando o espaço público do qual nós já fomos retirados há muito tempo, né, lá atrás na história e voltamos a ocupá-lo, também existe uma correlação totalmente desigual. Existe todo um estereótipo que é feito e incide sobre a figura dessa mulher pedalando, ainda mais quando ela está na rua e não na estrutura de uma ciclovia. Quando ela está na rua, no meio dos carros, no meio dos corredores, dividindo o espaço com carros, com motoboys, com ônibus, isso também muda completamente. Então, não são poucos os casos em que há relatos de mulheres ciclistas que sofreram assédios violentíssimos. Assim. Parece que o nosso corpo, num meio tão hostil e violento como é a rua, ele parece que está ao bel prazer, ao bel dispor daqueles que estão ao nosso redor. Na verdade, isso é uma visão extremamente machista que acaba incidindo também sobre a estrutura quando a gente vai debater sobre mobilidade urbana. Então as condições do ciclista homem são totalmente diferentes do ciclista mulher, como do ciclista branco para ciclista negra, do ciclista cis para o ciclista trans. Então a gente tem que saber qual viés a gente está colocando como lente da nossa análise. Bom, a primeira coisa que eu me sinto mal em relação à cidade quando eu estou andando é o caos que é o trânsito. É o que você
mais do que sente, assim, você é sufocado por ele, sabe? Mesmo você sendo um veículo extremamente, andando num veículo extremamente ágil, rápido, versátil, você passar pelo meio do trânsito, você vê todas aquelas pessoas paradas nos carros, buzinando, brigando, xingando, isso é uma coisa, uma energia muito ruim, sabe? E muito triste, na verdade. É o que mais me entristece. Parece que você sente essa tristeza no ar que você respira, assim, por conta da fumaça dos carros, quase, sabe? O que mais me incomoda no trânsito, enquanto eu estou pedalando nas ruas, realmente é a falta de consciência dos motoristas, a falta de conhecimento do código, principalmente, é o que mais me incomoda, porque muitos deles desconhecem. Mas eu acho que a sensação mais latente quando a gente está pedalando é, sem dúvida, a sensação de liberdade, a sensação de você, com a sua própria força, poder se locomover, poder sentir o vento batendo no rosto e simplesmente passar no meio de todos aqueles carros, olhar para a cara das pessoas e ver aquele tédio, aquele sentimento de ai meu Deus, estou gastando 3 horas do meu dia dentro de um carro no engarrafamento e você tá passando linda, maravilhosa, com vento na cara e levantando as mãozinhas assim e dando tchau para todo mundo. Eu me sinto muito bem andando de bike, no trânsito, em São Paulo. Existem momentos tensos, momentos tranquilos. Existem momentos em que eu ouço até minha bicicleta mesmo. E existem momentos que eu só ouço o trânsito, mas sempre eu me sinto bem. A sensação que é pra mim andar de bike é algo único, assim, que só pra você ter uma ideia, é como se fosse viver um sonho, sabe? Imagina que o seu sonho é ser médico, é ser engenheiro, é ser cientista, alguma coisa assim, sabe? Aquelas coisas bem de criança. E andar de bicicleta é um sonho que você vive a cada momento, a cada pedalada. Apesar de ser uma cidade também extremamente violenta e hostil, tanto na sua estruturação como no seu modo de vida, então essa coisa de ser muito acelerado, a cidade que nunca dorme, isso acaba te colocando inconscientemente um estresse que paira o inconsciente coletivo. É uma loucura, mas por ser uma cidade tão plural em termos de possibilidades, em termos de conteúdo cultural, eu acho que eu aprendi a me apaixonar não por São Paulo, mas pelas diversas São Paulos que estão abrigadas aqui nesse espaço. Eu amo São Paulo. Eu realmente não consigo me imaginar vivendo em outra cidade que não seja essa. Claro, tenho muita vontade de conhecer outras, de sentir como é a vida de forma diferente em vários outros lugares, mas realmente aqui é minha paixão, assim. A cidade de São Paulo, né, pra mim e a minha bicicleta juntos, realmente é o meu parque de diversões, é o meu playground. Eu consigo achar aqui em São Paulo vários tipos de terreno e vários tipos também de aclive, declive, onde eu posso me divertir muito. Dou vários saltos, eu brinco, dou risada, interajo com outros ciclistas. A cidade de São Paulo, depois de ter adotado a bike full como meio de transporte, virou realmente o meu grande playground, o meu grande parque. Eu adoro essa cidade, realmente, para andar de bicicleta. Eu acho que essa cidade ela é excelente. Ela pode proporcionar qualquer tipo de pedalada que você queira ter aqui. Uma pedalada mais rápida, de velocidade, uma pedalada que você dê saltos pela rua, pule por guias, pule por bueiros, pule por obstáculos na cidade. Então eu me divirto muito. Para mim, São Paulo é o meu parquinho.